Bolsa de Valores, ações, neste ano não está correspondendo como o esperado, digamos assim, né? A gente fechou 2023 com uma alta na Bolsa de Valores, uma perspectiva era de 2024 ser um sucesso aí, a Bolsa de Valores, mas não estamos vendo esse cenário. O que você acha? A Bolsa de Valores está barata? É momento de comprar? O que o Diego tem feito e tem indicado para os seguidores dele? Na minha humilde opinião, e também usando dados e gráficos, a Bolsa de Valores brasileira está barata. E eu digo isso usando um indicador que se chama PL, que é o preço dividido pelo lucro. Esse indicador, a gente tem, é uma conta mesmo, uma divisão. Então eu pego o preço de uma ação, vamos supor, uma ação, sei lá, da Ambev, R$10. E eu divido esse preço pelo lucro anual daquela ação. Vamos fingir aqui, né? Tô colocando um valor errado, mas vamos supor que o lucro por ação da Ambev em um ano, nos últimos 4 trimestres, né? Ali nos últimos 12 meses, tenha sido de R$2 por ação. Então o que a gente faz? A gente pega os R$10, divide por esses 2. 10 dividido por 2 é 5. 5 o quê? Anos. O resultado dessa conta dá um número de anos. O que são esses 5 anos? O tempo que você vai reaver o teu dinheiro. Então, assim, se eu paguei 10 na ação da Ambev e eu sei que ela lucra R$2 por ação a cada ano, você concorda que no primeiro ano eu vou ter 2 de lucro, no segundo eu vou ter 4, Exato. no terceiro eu vou ter 6. Ou seja, em 5 anos, aquela ação lucrou os R$10 que eu paguei nela. Eu tive esse retorno financeiro, certo? Sim. Boa. Dado isso, então, a gente usa o PL para ter uma noção de em quantos anos, se eu investir numa determinada ação, eu vou ter o meu capital de volta. A gente pode usar isso para tudo, para renda fixa, para os fundos imobiliários, para tudo a gente pode usar o preço dividido pelo retorno financeiro, que vai dar essa conta. O PL da Bolsa Brasileira, antes de estourar a pandemia em 2020, estava em 24 vezes, ou seja, 24 anos, e as pessoas comprando na euforia. Quando estourou a Bolsa do Covid, você lembra que a Bolsa de Valores foi dos 120 mil pontos que ela estava para 69 mil pontos. Até menos, bateu 65, acho. 65 mil pontos. Quando a Bolsa chegou em 65 mil pontos, no mínimo, sabe quanto estava o PL da Bolsa de Valores? 12. Ou seja, o retorno aconteceria em 12 anos. O que é o PL da Bolsa de Valores? Eu somo o preço de todas as ações da Bolsa e divido pelo lucro de todas as ações da Bolsa. Se eu fizer isso, pegar o Ibovespa lá, pegar todo o preço e dividir por todo o lucro que essas empresas fazem, tava dando 12. Num cenário que tava todo mundo, a Bolsa caiu, a Bolsa tá barata, vamos comprar. Falir. Tá bom. Aí a Bolsa subiu, né, pro 129 mil, bateu agora, caiu, né, pro 120 mil. Sabe quanto está o PL da Bolsa ontem? Quanto estava? 8. Então, as empresas brasileiras, elas começaram a lucrar muito mais agora nesse último período, né? No último semestre, no último 1 ano, 2 anos, sei lá. O preço ainda não acompanhou esse lucro. Então, quando você tem um lucro maior, né? E o preço não acompanha, o PL, ele diminui. Então, você tem um PL hoje menor do que naquela época da pandemia, quando tinha estourado, que estava todo mundo falando para você comprar. Exato. E hoje as pessoas estão, não, porque o risco... Então, assim, exato. Quando a gente... Por que o preço não acompanhou o lucro, né? Você vê as empresas do Brasil lucrando e o preço não acompanhou. Existe um risco político, existe um risco do governo ir lá fazer alguma besteira, ter uma inflação no real, né? O governo pode se alinhar lá, o Lula vai lá e fala do Hamas, vai lá, fala de Israel, fala da Rússia, fala da China. Isso aqui coloca o país num determinado nível de risco, né? Para os investidores de fora, que o pessoal de fora não entra no Brasil com o peso que deveria e o preço das nossas ações não sobe. Então você vê, as empresas estão lucrando, o desemprego está caindo, né? E você vê essa melhora no lucro das empresas e você não viu ainda o preço das empresas subir. Isso é um fato. Então, assim, o que eu acredito para o futuro, né? Você pode ser otimista ou pessimista. Se a gente for otimista, hoje, lá nos Estados Unidos, a taxa de juros dele está num recorde, 5,5% ao ano. Eles estavam aumentando, né? Eles vieram nos últimos 2 anos aumentando a taxa de juros dele para controlar a inflação dos Estados Unidos. Então, 5,5% ao ano. O investidor de fora, o capital aí do mundão, a galera que tá querendo investir, né? Os bilhões que tem aí nos fundos de pensão do mundo todo. Eles vão investir no Brasil, que paga 10% ao ano de Selic, na Bolsa Brasileira, ou eles vão lá nos juros dos Estados Unidos de 5,5% ao ano em dólar. Pela segurança em dólar, você vai ficar nos Estados Unidos. Você não vai se arriscar, na maior economia do mundo, você não vai se arriscar. Você não vai se arriscar.
O Brasil é 30 vezes. Os Estados Unidos é 30 vezes mais seguro. Que ele é 30, a economia é 30 vezes maior que a do Brasil. Então, quando você. É 30 vezes mais seguro, porque é 30 vezes maior. Então, assim, é óbvio que, pela segurança, eles vão compensar. Não é só o retorno, né? Igual a galera que vai lá e investe no 102% do CDI sem ver o risco do banco. O pessoal do capital no exterior faz a mesma coisa. Qual que é o país que tá. Ah, esse aqui tá pagando 10, mas qual que é o risco dele? Exato. Qual que é o risco do Brasil se envolver em um escândalo, acabar com tudo? Eles vão sempre olhar pra isso, entendeu? Então, assim, o que eu acredito? Se eu for otimista, o Brasil vai entrar num trilho. Os Estados Unidos, que vinha subindo os juros, agora manteve, e a tendência agora que eles falaram lá, né? O Conselho Americano falou, é de queda. Se começar a cair os juros dos Estados Unidos, o pessoal já fala, opa, tá rendendo menos aqui nos Estados Unidos, vamos lá um pouco pro Brasil, pelo menos uma parte do dinheiro vamos colocar no Brasil. Quando isso acontece, entra dólar no Brasil, eles compram o nosso real, e aí eles compram Tesouro Selic, eles compram ações brasileiras, porque a economia vai girar, Sim. entendeu? O governo brasileiro, né, o Copom brasileiro, ele pode reduzir a taxa Selic aqui. Porque uma vez que lá nos Estados Unidos estão reduzindo, opa, a competição não tem que ser tão grande assim. Exato. A gente pode reduzir pelo risco, né, do Brasil. Vamos reduzir aqui para vir mais gente para cá. Reduzindo a Selic aqui, a nossa bolsa vai subir. O PL não vai continuar 8. Então, hoje está 8. Tanto é que eu fiz o aporte do canal ontem, né, o vídeo vai sair hoje, e eu não coloquei nem renda fixa nesse vídeo do episódio. Eu tinha que colocar lá 15 mil em renda fixa. Eu botei todo o dinheiro direcionado para ações brasileiras e FIIs, que também deu uma bela de uma caída nos FIIs, né? O FII sempre vai acompanhar o Ibovespa. Sim. Ibovespa Tijolo, caiu né? 6, Deu uma queda, né? Tijolo, né? Dá uma queda. E o também os de papel também, porque acaba que a Selic, né? A previsão de cair acaba caindo também um pouco. Então, assim, meu aporte foi 100% direcionado para o Brasil agora, porque eu tendo a ser um pouco mais otimista. Se acontecer isso nos Estados Unidos, os juros cair, não sei o quê, a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas eleições, né? Então, a gente não sabe. Então, eu tendo a ser... Agora, se você quiser ser mais pessimista, beleza, estamos num PL de 8. Se você olha, se você chega lá no Google e coloca assim, ó, Ibovespa, PL, histórico. Tem um site lá que chama Oceans 14, eu sempre uso ele é muito bom. Ele mostra o histórico. Sempre que a Bolsa Brasileira estava em 8, depois subiu. Sempre que a Bolsa Brasileira estava acima de 20, depois caiu. É uma regra, gente. Porque a média é 15, se eu não me engano, né? A média acho que fica ali em 15. A dos Estados Unidos, a média é 20. Porque lá, a expectativa de lucro é maior. As empresas são de tecnologia, Sim. né? Então, eles pagam um PL um pouco maior. Pela segurança. Então, você vê, né? Faz sentido. Um país mais seguro, com empresas mais sólidas, vai ter um retorno mais demorado, Sim. de 20 anos, em vez do Brasil. Vai ter um crescimento um pouco menor, mas mais sólido, né, Diego? Exato. Então, assim, trazendo essa análise puramente com esses números, né? Eu tendo a confiar que a Bolsa Brasileira está ainda barata. Pelos lucros, porque ela está entregando pelo PL, que você olha, você vê que daria para esticar o preço se a taxa de juros dos Estados Unidos cair e o Brasil fizer coisas certas, a taxa aqui vai cair também. Caindo aqui também, a nossa Bolsa vai subir. E aí, eu estou mirando nisso.